vocês como é que eu vim pra Europa. Gente, eu peço desculpa pelo atraso, mas isso envolve muita coisa, então eu tive que pedir autorização da minha mãe, porque eu ia estar expondo a minha mãe e ia expor terceiros, e não só eu. Então é assim, finalmente eu resolvi vir contar pra vocês, não é? Consegui esse tempinho pra vir contar pra vocês. Se preparem, porque é uma superação da vida e no princípio é bastante triste. Mas eu estou aqui e tudo se resolveu. Agora é só um momento de felicidade e alegria, tá? Então, gente, é assim. Quando eu era criança, o pai da minha irmã internou a minha mãe numa clínica psiquiátrica. A minha mãe estava internada e eu e a minha irmã íamos visitar minha mãe numa clínica e tal. Quando a minha mãe finalmente conseguiu sair da clínica, ela divorciou-se dele porque descobriu que eu estava traindo ela com uma vizinha de bairro, mas isso não vem ao caso. Entretanto, gente, no primeiro mês que eles se divorciaram, que eles se separaram, né, que ele saiu de casa, acabou o gás na minha casa. E a minha mãe falou bem assim, Bárbara, vai lá no mercadinho e pede pra ele trazer um gás aqui pra gente, né? Fala pra ele que no final do mês eu pago ele. Aí eu fui lá no mercadinho, como a minha mãe pediu pra mim, né? Eu cheguei lá no mercadinho e falei assim, olha, boa tarde. Minha mãe perguntou se vocês podem entregar um gás lá em casa. No final do mês ela paga o gás. Ele falou assim, não, a tua mãe separou do Gilson, o Gilson saiu de casa, só vendeu o gás pra vocês, quem é que vai pagar? Tudo bem. Eu fiquei muito envergonhada, não era criança, o mercado tava cheio, né? E eu fui embora. Eu cheguei em casa e contei pra minha mãe. Minha mãe ficou desesperada, né? Tipo assim, ela não queria transmitir isso pra mim e pra minha irmã, mas eu era mais velha, já, tipo, eu tive que crescer rápido. Então, eu notei, sim, como que se diz? Um desespero da parte dela, que é completamente normal, né? Que ela não sabia como é que ela ia fazer pra cozinhar pras filhas dela, né? Então, foi quando eu tive uma ideia. A minha ideia foi a gente tinha um quintal em casa e no fundo do quintal tinha uma árvore. E essa árvore chamava pé de lobeira. Eu não sei se vocês sabem o que é. É tipo uma melancia, mas ela é toda verde, molenga. E então eu fui lá no fundo e falei assim, mãe, vamos brincar e vamos fazer um fogãozinho de lenha. Aí a gente pegou os gravetinhos e a Bruna, né, minha irmã, a gente colocou tijolinho, minha mãe colocou o fogo e ali a gente tava cozinhando macarrão. Porque a gente passou bastante necessidade das coisas, né? Eu cheguei a passar fome, não ter o que comer em casa, ter apenas o leite da minha irmã e eu não beber pra deixar pra minha irmã. Ai, mas por que a tua mãe não dividia? Não era minha mãe, gente, era eu. Eu não aceitava. Minha mãe falava, Bárbara, bebe, minha filha, o leite. Depois a mamãe resolve, depois Deus proverá, né? Ela falava. Só que eu não bebia, eu não era capaz de beber o leite, né? Porque eu sabia que depois a minha irmã ia acordar com fome e não ia ter o leite dela, né? Então, como a minha mãe era evangélica, minha mãe pregava muito, ia em muitas igrejas, fazia tarde da benção e tal, era o dia do dízimo na igreja. E quando a minha mãe foi entregar o dízimo, o pastor não aceitou. Falou bem assim, irmã Lucilene, eu sei a situação difícil que você tá passando. Eu não vou aceitar o dízimo. Você guarda esse dinheiro e vai ser o dinheiro para você comprar o teu gás. Gente, a gente não tinha gás e a minha mãe ia pagar o dízimo, entendeu? Como ela era fiel a Deus. Tá bem, gente. A igreja era longe e a gente pegava ônibus, né? Pra ir pra igreja e pra voltar pra casa. Na vinda pra casa, à noite e já tarde, eu tinha uma Bíblia, daquelas de fechar assim, e nessa Bíblia tinha uma bolsinha dentro. Minha mãe tinha o dinheiro lá dentro. E eu adormeci dentro do ônibus. A minha mãe me acordou já no ponto, eu desci rápido e eu esqueci a Bíblia dentro do ônibus. Todo o dinheiro que a gente tinha para comprar o gás, a gente perdeu dentro do ônibus. Mais uma batalha, né, gente?
Nisso, a minha mãe tinha ganhado uma Bíblia de uma vizinha, que disse que o marido dela, que eles não acreditavam muito em Deus, não tinha fé. O marido dela, andando de moto, viu uma Bíblia no chão e pegou a Bíblia. E levou para casa uma Bíblia grande, de palestras, daqueles pastores mesmo, entendeu? E ela chamou a minha mãe no muro, né, porque era vizinha de muro, e deu a Bíblia para minha mãe. A minha mãe pegou aquela Bíblia, ficou toda feliz e guardou. Mas isso já tinha sido há muito tempo, sabe? Só que com isso tudo que aconteceu, eu nunca tinha mexido no telefone de casa. E eu sabia tudo que a gente tava passando. Eu jamais iria usar o telefone de casa, né, para vir uma conta maior. Mas eu peguei nessa Bíblia, eu abri essa Bíblia, tinha vários contatos na Bíblia. E eu peguei na Bíblia e liguei. Aí eu liguei, na hora que o homem atendeu, eu ouvi um barulho da minha mãe. Aí eu só falei bem assim, é sobre a Bíblia. E desliguei. Depois esse homem ligou. Aí ele falou bem assim pra minha mãe, olha, você achou uma Bíblia? Aí a mãe falou assim, eu ganhei uma Bíblia da minha vizinha. E ele falou assim, então, eu recebi um número de telefone daí da tua casa, um telefonema, e essa Bíblia me pertence. Eu queria muito encontrar com a irmã. Eu poderia estar dando outra Bíblia, mas essa Bíblia é muito importante para mim. E eu perdi a minha Bíblia. E minha mãe falou assim, não, claro. Gente, quando a minha mãe marcou com esse homem, eles foram lá em casa. Foi um homem, foi um amigo dele que era pastor e foi a mulher dele que era pastora. Aí, quando eles chegaram lá em casa, gente, eles chegaram com um monte de coisa para lanchar. E minha mãe ficou pensando, como que esse povo vai vir aqui para eu entregar a Bíblia para esse homem? Eu não tenho nada em casa para comer, né? Quando eles chegaram, eles chegaram com um monte de coisa. Coca-Cola, pão de queijo, bolacha. Gente, o homem levou um monte de coisa. Aí eles oraram e tal, e o homem falou assim, o pastor falou assim, eu vou ajudar vocês. Aí eles começaram a ajudar a gente ganhou a cesta básica. Gente, foi muito bom. Só que depois as coisas começaram a ficar complicadas, né, em Goiânia pra gente. E em Cuiabá, minha mãe tinha umas irmãs que moravam lá e que aconselharam a minha mãe ir pra Cuiabá, porque ia ajudar, porque em Cuiabá tava melhor e não sei o quê. A minha mãe decidiu ir pra Cuiabá, só que eu nunca quis ir pra Cuiabá, gente. Mas eu fui, né? Chegando em Cuiabá, quando uma das minhas tias me viu, a minha irmã falou bem assim, ai Lucilene, eu pensava que as tuas filhas já eram maiores para poder cuidar da minha casa, para poder arrumar minha casa, fazer comida. E assim, hoje eu sou mãe, né? Então eu sei que isso deve ter doído. Como a minha mãe disse que doeu nela, né? Eu acredito. Então a minha mãe ficava comigo e com a minha irmã 3, 4 dias na casa de uma, 3, 4 dias na casa de outra, porque elas alegavam que tinham que descansar a cabeça dela, porque eu e a Bruna era criança, pequena, e dizia que a gente fazia muito barulho, perturbava muito a cabeça delas, né? E uma vez a minha mãe estava em casa de uma dessas irmãs e o telefone tocou. A minha mãe atendeu. Minha mãe estava sozinha em casa, né? Minha mãe estava triste, pensando na vida dela, chorando. E minha mãe atendeu. E no telefone falou bem assim, oi garota, tudo bem? Aí a minha mãe pegou e pensou, estão passando o trote, né? E eu falei assim, o que foi? O que é? Aí ele pegou e falou bem assim, minha mãe falou assim, eu não gosto de cuiabano, não. A minha mãe é cuiabana. Cuiabano é preguiçoso, tem o pé rachado. Aí ele pegou e falou bem assim, não. Aí minha mãe foi e desligou o telefone na cara dele. Ele ligou de novo. E a minha mãe chorando, eu falei assim, o que foi? Tô passando uma situação difícil, aí eu não tô com tempo. Aí ele pegou e falou bem assim, seja lá o que você estiver passando, Deus está com você. Na hora que ele falou isso pra minha mãe, isso tocou a minha mãe. Aí a minha mãe pegou e começou a dar atenção nas coisas que ele tava falando, né? Aí ele pegou e falou bem assim, eu moro em Portugal, eu sou português. É que eu tava ligando pra uma amiga minha e eu errei um número e caiu aí na sua casa. A gente pode ficar amigo? A gente pode conversar? E minha mãe ficou
com o pé atrás, né? Pessoal assim, pode, né? Ela já orava para tanta gente, orava para um senhor lá no Japão, então mais um, menos um não ia fazer diferença. A minha mãe passou o número para ele. Só que minha mãe passou o número para ele, a minha mãe comentou comigo, Bárbara, ligaram na casa do tia, disseram que era um português, não sei o quê. Eu fiquei assim, né? Eu era criança, não sabia onde é que era Portugal, não sabia nada, né? Aí a minha mãe falou assim, eu não acredito que ele vai ligar não, Bárbara. Tá, passou uma semana, passou 2 semanas, e minha mãe disse assim, Bárbara, esse homem não vai ligar. Eu falei assim, mãe, deixa pra lá, porque eu sempre fui revoltada, ciumenta. E então, com a 3ª semana, esse homem ligou. Ele ligou, minha mãe atendeu e ele... Oi, garota, hoje eu me senti um miúdo quando encontro um repousado. É tipo assim, hoje eu me senti uma criança quando encontro uma balinha. Porque eu perdi o teu número e hoje eu encontrei aqui. Aí eles conversaram e tal, a minha mãe contou a situação dela pra ele, que estava na casa das irmãs, que ela tinha as filhas dela e tal. E eles conversaram, ele era um amigo, né, pra ela desabafar, e ele conversava também. Com isso, ele falou bem assim, olha, eu vou te ajudar se você me deixar. Você vai procurar uma casa para você e as suas filhas. Eu vou alugar uma casa e eu vou mandar o dinheiro, vocês vão alugar uma casa e vocês vão morar as 3 juntas. Eu vou ajudar vocês. A minha mãe aceitou. Claro, né? Era tudo que ela tava precisando. Eles continuaram falando, conversavam antes de 6 meses. Esse homem ligava todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Conversavam bastante. E ele sempre mandava presente de Portugal, mandava sapato, mandava urso, mandava roupa de Portugal pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã. Durante 6 meses, eles sempre conversando. Até que chegou o dia que ele pediu pra minha mãe ir em Portugal. Quando ele pediu pra minha mãe ir em Portugal, eu não aceitei. Aí foi uma grande confusão. Então, gente, é assim, eu vou contar por partes, porque senão fica muito grande, ninguém vai ter paciência de ver. Eu vou contar por parte, com todos os detalhes, porque eu já contei um pouquinho no meu Facebook, só que eu tava andando na rua, tava muito barulho, e eu não consegui contar por partes com todos os detalhes. Então, eu vou estar explicando isso tudo pra vocês. Eu espero que vocês acompanhem o 2º episódio dessa história, dessa superação de vida. Um beijo, se inscrevam no meu canal e eu conto com todos vocês, tá bem?